Olá, boa tarde. Como vocês estão? Estamos em São Paulo, hoje é dia 15 de maio de 2020 e faz frio em São Paulo. Eu vou continuar falando sobre morte, luto, memórias e sonhos. Eu não falei como minha mãe morreu, né? Ela morreu de carcinoma epidermoide infiltrado na traqueia. O que é isto? É câncer no pescoço. A causa da morte foi... qual é o nome? Deixa eu ver aqui na minha cola. Choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é hemorragia. Então, como que... Falando um pouquinho mais de luto, né? Como é que... A pergunta, os sonhos. Pelo sonho, eu posso saber por onde anda meu processo de luto? Eu acredito que sim. Eu acredito que os sonhos podem ser um sinal de que o luto está sendo trabalhado. Eu tive vários sonhos, faz 5 anos, né? Vai fazer 5 anos que ela morreu. E eu tive vários sonhos. Tive muitos sonhos, vou contar alguns. Alguns, no começo, era difícil sonhar com ela. Era assim... E acho que 1 ano eu sonhei 2 vezes, assim, muito pouco. E era sonho com sofrimento. Ela estava sofrendo, estava catráqueo, estava com dor. E os sonhos foram evoluindo. Foi assim, foi modificando os sonhos, né? Teve um sonho que eu tive com ela, que ela estava com a mala. Ela estava com a mala como se fosse viajar. Tava andando com a mala, né? Eu entendi, assim, a mensagem do sonho. Falei, legal. Alguma coisa está acontecendo, né? Teve outro sonho que eu fiquei um pouco perturbado, que eu sonhei que ela estava com uma camiseta minha. E a camiseta tá guardada, é difícil eu usar a camiseta. Eu não fico, toda vez que eu vou pegar a camiseta para usar, eu fico meio assim, será que eu vou morrer com aquela camiseta, né? E os sonhos, assim, para falar de sonho tem que falar de memória, né? A memória, o que é a memória, né? A memória de longo prazo, ela acessa a minha memória de curto prazo. Então, a minha memória nunca é real, né? Eu sempre, quando eu lembro de alguma coisa, né? Eu lembro da última vez que eu lembrei. Então, pode sofrer algumas alterações episódicas, né? Ou no fato, ou no episódio, ou na emoção, né? Que ela pode se modificar. E já era uma tradição, né, lá em casa. Minha mãe gostava de contar os sonhos malucos dela, né? Um dia ela me contou um sonho que ela estava dentro de um ônibus, e no ônibus tinha um monte de gente, assim, ela olhava para o lado e tinha um monte de gente caindo nos pedaços, né? E um dia eu tava passando, andando com ela no Viaduto Grande de São Paulo ali, e depois que eu vim lembrar, depois que eu vim associar esse sonho, falei, que sonho estranho, né? Um sonho de andando numa estrada com um monte de gente morta dentro do ônibus, assim, achei bem estranho, assim. E foi mais ou menos como ela tava esse dia, né? Ela tava caindo uns pedaços, sim. O carcinoma epidermoide é um câncer muito agressivo, então de alguma forma ela tava caindo uns pedaços, assim. Esse foi um sonho que faz muito tempo que ela teve. E aí depois que eu fiz essa ponte, assim, eu achei bem estranho, né? Mas os sonhos, eles foram evoluindo. Aí eu sonhei várias vezes com ela. E hoje em dia eu sonho bastante com ela, mas ela deixou de ser o personagem principal do sonho. Antes, quando ela aparecia no meu sonho, ela era o foco do sonho, né? Assim, a minha mãe no sonho. Hoje ela aparece no meu sonho como se ela tivesse assim, sabe? Ela é um personagem secundário hoje no meu sonho. Então eu acredito que pode ser um sinal, né? Pelo sonho, pode-se trabalhar uma questão sonhando, simplesmente sonhando com a coisa. E a doutora, esqueci o nome dela agora, como é que é o nome? A doutora Cássia Rodrigues. Eu estava escutando uma aula dela no YouTube, tem 3 horas e pouco, quem tiver paciência é muito bom. Ela deu uma aula sobre sonhos e ela falou sobre isso, que pode se trabalhar uma questão assim pelo sonho. Você sonhou, você pode se resolver uma treta que você tem porque na verdade é tudo no mental, né? Então você pode pedir desculpa para alguém em um sonho, em pensamento, e aquilo se resolve para você. E
como é que faz, né, para entender o sonho? Eu sonhava bastante com água, né? E eu não entendia por que que eu sonhava com água. Direto água, torneira aberta, tudo tinha água, né? E aí eu vim entender que a água são as emoções. As emoções que está se derramando. Então, isso não é geral, é para cada um. Eu entendi dessa forma, né? E foi uma forma que eu entendi. E casa também, eu sonho bastante com casa. E pra mim, a casa é estrutura. Eu resolvi isso comigo. Falei, quando eu sonho com casa, a casa, como é que tá a casa? A casa tá bonita, a casa tá arrumada, a casa tá... Como é que tá o pilar da casa, como é que tá o acabamento da casa, o telhado, né? Lavando casa. Então tem tudo a ver com a minha estrutura, né? Como é que tá a minha casa. Então são água, casa... E é uma base, assim, dos meus sonhos ele tem uma base, assim, que eu já entendo, né? E aí eu pergunto, como é que faz para eu entender isso, né? Como é que faz para entender o sonho? Né? Eu acredito que, assim, como qualquer coisa que eu me dedicar, eu vou aprender, né? Se eu não dou uma atenção, eu sonho e não tô nem aí, e mistura tudo, eu não tô mais escrevendo meus sonhos, eu tô deixando vir. O que eu lembrar, eu lembrei. Eu tava escrevendo muito detalhe que eu não tava conseguindo chegar numa questão, porque é muito, muito detalhe. E aí eu tô deixando o que eu lembrar, eu lembrei e tento trabalhar com o que ficou mesmo, né? Tento falar, né? A pergunta que eu fiz, né? Como que entender os sonhos? Se dedicando. Eu passei a se dedicar mais, conversar, né? É importante arrumar uma pessoa, né, que tenha paciência para escutar as baboseiras, que vem muita baboseira, né? Vem muita coisa embaralhada e aí desenrolar isso com uma pessoa que goste, né, do assunto, né? Então, eu acredito que o inconsciente, ele não é meu inimigo, né? O inconsciente, ele é meu amigo e tem algumas coisas que vem embaralhada, talvez eu não possa ter acesso a isso. Mas eu entendo hoje que ele é meu amigo, ele quer me ajudar a eu entender as coisas, né? O embaralhamento parece que é uma proteção, né, do meu mental para coisas que talvez eu ainda não posso estar preparado para entender isso, né? Mas comigo foi assim. Hoje eu entendi. Hoje eu sonho com a minha mãe e falo, nossa, legal, né? Ela não é o principal, né? Tipo assim, ela tá ali, ó, ali, mamãe passou ali no sonho, né? E fica tranquilo para mim, né? Enfim, é isso que eu queria dizer. E a pergunta que fica aqui é um sonho, me conta um sonho, né? Como é que é para você? Como é que você entendeu algum tipo de sonho? Porque no meu entendimento, os sonhos copiosos, por que ele vem direto, né? Tá querendo dizer alguma coisa, né? Me conta algum sonho aí copioso e pergunta pra você, assim, o que quer dizer isso pra mim, né? Essa foi uma chave assim de que vira, né? O que é isso? O que é água? O que é casa? Né? O que é as coisas assim, de um nível mais profundo, de um nível mais simbólico, né? Então é isso. Obrigado, tudo de bom.